Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre curiosidades da história. Nós vamos falar sobre o faraó egípcio Tutankhamon. Tutankhamon é o faraó mais conhecido do Egito, né? Dos 170 faraós, ele é o mais conhecido, o mais aclamado. Ele é conhecido também como o faraó menino, já que ele foi coroado aos 9 anos de idade, ainda uma criança, né? E teria governado por apenas 9 anos, morrendo aos 18 anos. Até hoje não se sabe o que causou a sua morte tão prematura, se teria sido algum problema de saúde ou se teria sido uma conspiração política, já que era tão comum naquela época, né? E por ele também ser filho do faraó Akhenaton, que não era muito querido pelo povo egípcio, porque ele mudou o sistema religioso radicalmente quando ele se tornou o faraó. Os egípcios, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, né? Eles adoravam mais de 2.000 deuses. Quando ele se torna o faraó, ele exige que todo mundo adore apenas o deus Atum, que seria o deus Sol. Então isso causou muitos problemas para ele, né? Porque o povo acreditava que o Egito estaria desprotegido sem a proteção de todos os deuses que eles adoravam, né? Que se tornaria um lugar fraco onde qualquer um poderia invadir, né? Os inimigos teriam poder sobre o Egito. E isso tornando também o Akhenaton para eles um herege, né? Então ele não era nada querido. Então quando Tutankhamon assume, ele assume o lugar desse herege, né? Ele seria o filho do herege para o povo egípcio, né? Mas o que se sabe é que ele teria voltado ao politeísmo, né? Onde as pessoas poderiam adorar vários deuses, e que ele teria sido um ótimo governante, né? Que ele teria sido um governante próspero e onde, pelo menos durante o tempo que ele governou, tudo teria dado certo. Então a causa da morte dele, assim tão prematura, permanece um mistério. O mais curioso sobre o Tutankhamon é sobre a lenda sobre a maldição do faraó, né? A maldição da tumba de Tutankhamon. Porque dizem que todos os que tiveram contato com a tumba, desde quem patrocinou, quem entrou, teve contato, ou até quem visitou, teve algum tipo de problema, e algumas pessoas acabaram morrendo, umas de forma súbita, outras de forma muito bizarra, né? De formas muito bizarras, né? Mas o arqueólogo, né, que encontrou a tumba em si, era um arqueólogo inglês, que não era muito nem conhecido na época, né? Era o Carter. Ele mesmo não sofreu nenhum tipo de maldição, né? Ele morreu bem velhinho. Mas o pássaro de estimação dele, ele tinha um pássaro, acho que era um canário, que ele gostava muito. No dia que ele encontra a tumba, uma serpente devora o pássaro dele, né? Então, para os egípcios, isso significava mau presságio. Então, aconselharam ele a não prosseguir, né, com a escavação, mas ele insistiu. E o patrocinador dele também era da Inglaterra. Ele veio, né, e trouxe a filha para explorar essa tumba, essa grande descoberta, já que ele vinha patrocinando, né? E dizem que depois que o patrocinador dele veio, durante o tempo que esteve na tumba, ele foi picado por um mosquito. Depois disso, essa picada nunca cicatrizava, e ele foi fazer a barba e cortou em cima dessa picada de mosquito, e isso causou uma infecção muito grande e ele acabou morrendo dessa infecção. E no dia, dizem, né, na hora que ele morreu, o Cairo sofreu um blackout, teve um blackout no Cairo, bem na hora que ele morreu. Então isso alimentou mais ainda, né, a mídia local sobre essa questão da maldição, né? Porque os egípcios eram contra essa exploração da tumba, né, do Tutankhamon. E a mulher do cara que bancou toda essa expedição, que patrocinou, ela também veio a morrer de uma forma muito bizarra. Ela morreu com uma picada de mosquito, que alimentou ainda mais a lenda da maldição.
e o secretário do Carter teria infartado, assim, teve uma morte meio fulminante, e dizem que várias outras pessoas da equipe acabaram morrendo e até pessoas que foram visitar a tumba. O último caso de que se tem notícia de alguma morte associando a esse caso, a essa maldição, foi em 95. Foi uma estudante de História da Arte que estava passeando no Egito, né, com o marido dela, e foi até a tumba. E lá ela teria encostado a mão na parede, nas pinturas. E depois ela passou muito mal, foi internada e morreu. E dizem que os médicos descobriram que seria um fungo, né, que está nas paredes. Porque a tumba, né, tá lá há milhares de anos sem ninguém mexer. Não se sabe que tipo de bactérias e fungos tem ali. Hoje em dia, os arqueólogos não vão mais sem proteção, né? Hoje em dia, já para entrar, explorar uma tumba, mexer com uma múmia, eles usam trajes de proteção, protegendo até as vias aéreas, porque não se sabe que tipo de fungo ou bactéria tem ali, né? Naquele corpo, naquele ambiente tão fechado, tão bem protegido, né? E não tem explicação também para o Carter, né, que não sofreu nada, né, ele mexeu na múmia, né, ele teria tocado na múmia, ele teria ajudado a melhorar o corpo, né, que já estava meio danificado pelo tempo que estava ali, né. E também na entrada, quando eles estavam entrando a primeira vez, eles perceberam que duas pessoas diferentes tentaram saquear a tumba, mas não se sabe o que aconteceu. Eles conseguiram entrar, mas não conseguiram sair com nada, nem levar nada, e também não teria voltado, que é estranho, o que faz com que algumas pessoas acreditem mais ainda na maldição, né? Dizem que essa questão da maldição foi plantada na mídia por uma questão de quem descobriu essa tumba foram os ingleses, né? E quando veio a grande descoberta, eles deram toda a mídia, toda a divulgação para um jornal inglês e não para um jornal lá do Egito, do Cairo, no caso. E isso teria causado uma revolta nos jornalistas locais e teriam espalhado essa notícia da maldição, para que o governo local impedisse a exploração da tumba, né? Então, ninguém sabe, né, o que é real, o que não é. O que se sabe é que sim, é real que várias pessoas que tiveram contato, que entraram ou visitaram e tiveram contato de alguma forma com essa tumba, acabaram morrendo, né? E aí, e vocês? Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dessa história. Vocês acreditam na maldição? Ou vocês acham que é algum tipo de fungo que tinha lá mesmo e que acabou matando todas essas pessoas de alguma forma que tiveram contato com a tumba? Se gostou do vídeo, deixa o like, tá? Não esquece de dar o joinha, comenta e compartilha.